Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era um cara completamente louco, adorava a adrenalina e estava sempre metido em confusões e só trazia problemas para casa, deixando a minha mãe com o coração na mão quase todos os dias. E a coitadinha só dormia quando eu chegava. Mesmo bêbado, eu dava um beijo nela e pedia com carinho para ela descansar, não se preocupar comigo. Mas a mamãe dizia que só conseguia pegar no sono quando eu punha os pés dentro de casa. Sabe, mesmo eu sendo meio maluco, sempre tive muito respeito pela dona Adelina, a minha mãe. Nunca a desrespeitei, mesmo quando ela dava umas boas broncas em mim, falando que eu deveria ser esse, aquele, seguir os exemplos dos meus irmãos, largar a rua, porque lá não tinha nada de bom, que o tempo passava rápido demais, e se eu não aproveitasse, o que seria de mim dali a alguns anos? Olha, mesmo quando ela insistia nisso, eu não me alterava. Só respondia que iria melhorar e fazia 1000 promessas. Mas bastava encontrar os camaradas na rua que as promessas feitas à mamãe iam para o espaço. E aos 20 anos, eu ainda não trabalhava e nem havia concluído os meus estudos. Era noite e dia sem fazer nada. Os meus irmãos Ângela e Mário eram dedicados, trabalhavam, estudavam e ainda ajudavam a mamãe nos afazeres de casa nos fins de semana. E eu me orgulhava muito deles, mas eu sentia que ainda não era a minha hora de ser exatamente como os dois. Se vocês pensam que eu tive moleza, que a minha mãe passava a mão na minha cabeça, vocês estão enganados, porque a minha mãe me tratava igual aos outros. Me dava as mesmas responsabilidades, mas eu ainda simplesmente não estava nem aí para nada. Só queria viver o hoje, o agora. E para conseguir algumas roupas de marcas, tênis, eu acabei entrando na onda dos moleques e praticamos alguns pequenos furtos. E um dia, um dos nossos colegas, o Horácio, foi pego roubando uma carteira. E a mãe dele foi falar com as nossas mães, avisando para elas ficarem de olho, já que andávamos juntos, provavelmente também fazíamos aquilo. E algumas mães ficaram bravas, dizendo que não era justo ela culpar todos os garotos só porque andavam juntos, e meteram a língua na dona Eugênia. E apenas a mamãe foi consciente e disse que onde havia fumaça, havia fogo. E ela não iria pagar para ver o filho dela ir para o buraco. E tratou logo de ter uma conversa séria comigo, em vez de ignorar o que estava acontecendo. E a minha mãe me confrontou e não deixou barato até eu admitir que estava aprontando. E naquele dia eu vi a minha mãe chorar e questionar a Deus por que eu agia daquele jeito. E eu fiquei até com pena dela, porque as minhas atitudes a magoaram profundamente. Tão profundamente que ela parou de me cobrar as coisas. A minha mãe parou de procurar emprego para mim e de me mandar estudar. Ela mudou, ficou mais preocupada, deixou o trabalho e começou a fazer uma série de consultas e muitos exames. Mesmo os meus irmãos trabalhando, eles faziam questão de acompanhar a mamãe aos médicos.
E quando eu perguntava o que estava acontecendo, a mamãe apenas respondia que não sabia, mas estava fazendo os exames para descobrir. Sabe, eu comecei a suspeitar que a minha mãe escondia algo sobre a sua saúde. E um dia eu peguei todos os exames dela e fui até a casa de um amigo cuja mãe era médica. Entreguei os papéis para ela examinar e depois de analisar tudo, ela me disse que a minha mãe estava com câncer. Nesse instante, o meu coração bateu acelerado, as minhas mãos tremiam e eu não consegui segurar as lágrimas. A mãe do meu amigo tentou me consolar, dizendo que a medicina também buscava apoio na fé e com fé a minha mãe poderia viver um milagre. E ela, como médica, já havia visto muitos milagres. Sinceramente, eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer com a minha mãe. Uma mulher tão forte, tão cheia de vida. E mesmo tendo passado tudo o que ela passou, ela não baixava a cabeça para as dificuldades. A minha mãe era valente e não era justo ela estar passando por aquilo. E peguei os papéis, os exames com cuidado e guardei novamente na pastinha dela. Agradeci a doutora Solange e voltei para minha casa. E com os passos trêmulos, eu nem sabia se queria voltar para casa, se queria olhar nos olhos da minha mãe e dizer que já estava sabendo de tudo. E eu fiquei completamente destruído por dentro, sem condições de voltar para casa naquele momento. E eu me sentei no banco da praça perto de casa e comecei a chorar, a conversar com Deus, pedindo que aquilo fosse uma mentira, que se a minha mãe estivesse passando por aquilo e que se a culpa fosse minha, eu iria mudar. E fui interrompido na minha conversa com Deus por 2 colegas meus. E quando eles me viram chorando, preocupados, perguntaram o que estava acontecendo. E eu contei sobre o câncer da minha mãe. E para me consolarem, me animarem, disseram que ela ia ficar bem, que ia superar o câncer, que a minha mãe era malandra e ia dar um olé no miserável. O Marcos e o William falaram tantas palavras incentivadoras que me animaram um pouco. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe não estava. Ela tinha ido para a igreja. Aproveitei para colocar os papéis no lugar, depois fui até a cozinha comer alguma coisa e percebi que ela tinha saído sem lavar a louça. Então eu lavei tudo e quando ela chegou, eu a abracei. Abracei a minha mãe tão forte e chorei. Ela não entendeu absolutamente nada e perguntou o que estava acontecendo. E eu apenas respondi que queria o colinho dela. Eu não suportava a ideia de perder a minha mãe e o simples pensamento de um dia acordar e ela não estar mais entre nós me fez mudar. Me fez querer aproveitar cada minuto ao seu lado. E por isso, naquela mesma noite, eu pedi para dormir com ela. Quando os meus irmãos chegaram da faculdade e passaram pelo quarto da mamãe para dar boa noite, viram que eu estava deitado na mesma cama que ela e perguntaram o que eu tinha. E eu respondi que estava com saudades do colinho da mãe e que eles também deveriam dormir com a gente. E eles toparam. O Mário pegou o colchão dele e colocou de um lado, e a Elisângela colocou o colchão dela do outro. E nós 4 dormimos no mesmo quarto. Como nem eu e nem a mamãe estávamos com sono, ficamos conversando.
E eu perguntei a ela qual era o seu maior sonho. E a mamãe respondeu que era me ver formado, assim como os meus irmãos, porque não havia nada mais gratificante para uma mãe do que ver os seus filhos no bom caminho. E era isso que ela almejava. E em seguida, ela me fez a pergunta e me perguntou qual era o meu sonho. E eu, sem pensar, respondi que era tê-la para sempre ao nosso lado, que eu queria que ela ficasse bem velhinha, brincando com os meus filhos, com os filhos dos meus irmãos. E a mamãe chorou. E eu não consegui dizer mais nenhuma palavra porque eu também chorei. E quando finalmente paramos de chorar, disse a ela que já sabia sobre o câncer e que, a partir daquele dia, iria acompanhá-la em todas as consultas. Prometi ser um bom filho, me formar e fazer de tudo para deixá-la feliz e orgulhosa. E mamãe me deu um beijo na cabeça e me disse para eu descansar, que amanhã seria um novo dia. E os meus dias se seguiram assim. Eu vivia preocupado com a mamãe, mas ela havia se levantado numa força que até me surpreendeu, pois dias antes ela estava abatida, com uma aparência bem doente. E de repente ela mudou. E eu, intrigado, perguntei por que ela estava tão animada. E a mamãe respondeu que não havia motivo para desespero. E afirmou que se Deus estava no barco, não importava a tempestade que viesse, pois ele não a deixaria afundar. Ela tinha muita fé em Deus e foi aquela fé que a ajudou a não sofrer com as dores. A mamãe não nos permitiu desanimar e sempre nos incentivava a seguir em frente. Como ela voltou a ficar forte novamente, ela ia às consultas sozinha e resolvia tudo o que precisava e nos encorajava a viver as nossas vidas sem parar por nada. Ela pedia para nós nos concentrarmos em nossos sonhos e objetivos. E como eu ainda não tinha nenhum, ela me mandou procurar por um. E criei vergonha na cara e terminei o meu 3º colegial. A mamãe estava super orgulhosa, mas eu me sentia um pouco envergonhado quando ela contava para as amigas que eu ia para a faculdade. Eu tinha a sensação de que elas olhavam para mim e pensavam: esse cara já tá velho, deveria estar terminando a faculdade e não começando. Bom, deixei os currículos em várias empresas e fiquei aguardando uma oportunidade. E um dia, a empresa que eu mais queria trabalhar me ligou para uma entrevista e eu consegui a vaga. Eu queria muito fazer faculdade, mas eu estava indeciso quanto à escolha do curso devido ao tempo. Mesmo a mamãe bem, eu tinha medo de que ela não pudesse me ver formado e por isso escolhi um curso mais breve e decidi cursar Gestão de Recursos Humanos. E quando eu iniciei o meu curso, pareceu que uma onda veio sobre mim. A mamãe ficou mais debilitada, estava sempre aos médicos. Tinha dias que nem da cama ela se levantava. Mas ela olhava para nós e dizia para a gente não parar, que tudo iria passar. Eu pedia para o tempo passar logo, mas o tempo parecia não querer me ajudar. A mamãe ficou internada por alguns dias e eu e os meus irmãos revezávamos para ficar com ela no hospital. E quando ela abria os olhinhos, ela perguntava por que eu não estava estudando.
E eu respondia que eu não conseguia. E ela olhava nos meus olhos e dizia: Max, você precisa ser forte. E se eu estou falando para você que eu estou bem, meu filho. Mas a gente sabia que a mamãe não estava bem. E aprendemos a lidar com um dia de cada vez. Houve momentos em que ela estava completamente forte, ativa, e outros em que passava a maior parte do tempo na cama, exausta, sem força até para se mexer. A nossa mãe tinha câncer de pulmão e em casa reunimos nossas forças. E foi a mamãe quem nos fez prometer que não queria que a nossa casa parecesse que havia alguém doente ali dentro. Ela queria muita música, muito louvor, a presença de amigos, de familiares, almoços animados, mesmo que ela ficasse deitada na rede, apreciando a nossa felicidade. E a gente fazia de tudo para agradá-la. Olha, eu não comentei no começo do meu relato, mas os meus pais eram separados e não se falavam por causa do modo como terminaram. O meu pai traiu a minha mãe com a melhor amiga dela, o que a deixou muito chateada. E em casa o nome do nosso pai era um assunto proibido. Se quiséssemos falar sobre ele ou com ele, tínhamos que fazer isso do lado de fora. E quando a mamãe ficou doente, ela decidiu deixar toda aquela mágoa de lado. E um dia, o meu pai ligou perguntando se poderia aparecer para conversar com ela, e ela respondeu que sim, que as portas da casa dela estavam abertas para ele. E depois de muitos anos sem se falar, os dois ficaram frente a frente. E eu vi os olhos da mamãe brilharem quando o meu pai se aproximou e disse: Oi. A mamãe não admitia, mas era nítido que ela ainda tinha muitos sentimentos por ele. E desde aquela conversa, aquela visita, o meu pai passou a frequentar a nossa casa regularmente. A mamãe deixou tudo fluir e até perdoou a amiga. E surpreendentemente as duas pareciam que nunca tinham se afastado. Era Adelina daqui e Martinha dali. E eu e os meus irmãos achávamos tudo aquilo muito engraçado. E com a graça de Deus, eu consegui me formar e a minha mãe esteve na minha formatura. E quando voltamos para casa, ela me agradeceu por eu ter realizado o sonho dela e falou que estava muito orgulhosa de mim e dos meus irmãos. No ano seguinte à minha formatura, a mamãe começou a piorar. Os remédios já não faziam mais efeito e ela ficou 30 dias internada, sofrendo com dores nas costas e usando balão de oxigênio. No entanto, a sua alegria e animação eram incomparáveis, e ela garantia que ainda sairia dali rebolando. No dia em que a minha mãe nos deixou, passei a noite anterior ao seu lado. Ela estava visivelmente cansada, e os seus momentos de quietude, percebi que ela conversava sozinha. E quando eu a questionava, ela me respondia com serenidade: Estou conversando com Deus, meu filho. E assim seguimos a madrugada toda. Mais tarde, durante a troca de acompanhantes, eu me despedi dela com um beijo e a minha mãe me abençoou e afirmou que estava muito orgulhosa de mim e que eu não me esquecesse de seguir em frente. A minha irmã Elisângela ficou com a minha mãe e quando eu retornei para casa tomei um banho
e por volta do meio-dia recebi um telefonema desesperado da Elisângela. E entre lágrimas, ela me informou que a nossa mãe havia passado mal e não conseguiu resistir. E com as palavras enroscadas na garganta, ela disse que a nossa mãe havia falecido. E eu fiquei atordoado. E quando meu irmão apareceu na cozinha e me viu com uma cara de espanto, perguntou o que estava acontecendo. E com o coração pesado eu respondi que a mamãe havia falecido. Aquele foi o pior dia das nossas vidas. A nossa mãe, a nossa coluna, a nossa base havia nos deixado. E eu admito que levei um tempo para superar a perda da minha mãe. E todos os dias o peso da culpa por não ter sido um bom filho antes e a demora em mudar para trazer alegria e orgulho a ela me consumiam. E eu fui ficando triste e perdendo a vontade de viver. E foi então que os meus irmãos me chamaram para uma conversa séria e disseram que não podiam me ver sofrer daquele jeito e ressaltaram que a nossa mãe sentia muito orgulho de todos nós e que o mais importante foi que eu consegui me consertar a tempo e ela amou a minha mudança e comentava isso com eles direto. A palavra deles me animaram e aos poucos eu fui colocando o riso no meu rosto outra vez. Elisângela, Mário e eu nos unimos e cuidávamos um do outro. A Elisângela foi a primeira a se casar, seguida pelo Mário, e eu fui o último. E no dia do meu casamento, eu tive uma experiência incrível. Enquanto eu vestia o meu terno e me preparava para colocar os sapatos, eu comecei a pensar na minha mãe e falei em pensamento que eu queria tanto vê-la novamente e ver o seu rosto. Não sei se foi real ou apenas fruto da minha imaginação, mas eu vi a minha mãe na porta sorrindo para mim e assim que me levantei, ela desapareceu diante dos meus olhos. Decidi guardar essa experiência só para mim, pois sabia que se comentasse com alguém, eles poderiam não acreditar. E sabe, a minha família não acredita nessas coisas. Então eu deixei aquele momento guardado, uma lembrança tão preciosa, um vínculo tão especial entre eu e a minha mãe, que hoje decidi compartilhar com vocês. Me casei com a Valquíria, tive 4 lindos filhos, me tornei avô e até hoje eu ainda lembro da minha mãe.